Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. Graça e paz. Chegamos aqui na metade da carta de Paulo aos Efésios. Primeira metade, capítulos 1 a 3, Paulo apresentou uma abordagem mais doutrinária. Ela também foi uma abordagem cultica, por assim dizer, porque ele adorou o Senhor, ele orou, ele falou, ele explicou, ele pregou a respeito da salvação, mas foi uma abordagem mais doutrinária. Paulo falou a respeito das profundidades da nossa salvação e da nossa eclesiologia, de nossa vida como igreja. Agora, a partir do capítulo 4, Paulo vai aplicar de maneira muito prática, ainda que também doutrinária e teológica, para a vida do dia a dia do cristão. Se nós fomos salvos dessa maneira, se tudo isso que foi falado é verdade, então como nós devemos viver no dia a dia? E Paulo introduz essa parte prática no capítulo 4, versículos 1 a 6, o foco, o trecho da nossa devocional de hoje. Paulo diz assim: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A primeira implicação da salvação que o apóstolo Paulo vai trabalhar com os cristãos aqui é a unidade. Note, Paulo já havia trabalhado com a unidade do ponto de vista mais prático. Ele já havia falado em unidade no final do capítulo 2. Aliás, no capítulo 2 como um todo, ele já havia enfatizado um tanto a unidade da igreja. Mas agora o chamado de Paulo é baseado em toda essa teologia que foi vista. Então vivamos na prática em unidade. No entanto, a maneira de Paulo aplicar isso é muito prática de fato. Então ele diz que essa unidade ela vai acontecer se os crentes praticarem algumas atitudes. Então ele diz, por isso, baseado em tudo que nós vimos, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação. Vocês foram vocacionados, vocês foram eleitos, predestinados, redimidos, remidos, selados e penhorados. Vocês estavam mortos e receberam vida. Vocês recebem o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está à disposição de vocês, para que vocês compreendam o amor de Deus. Então agora vivam de maneira digna da vocação. Vivam à luz e à altura de todas as bênçãos espirituais que vocês receberam nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E então Paulo vai aplicar isso. Como? Você poderia perguntar para o apóstolo Paulo. Primeira resposta dele seria com toda a humildade. É impressionante, não é? Porque a nossa salvação é gloriosíssima, ela é grandiosíssima, ela é impressionante. Nós fomos escolhidos na eternidade pelo Pai. Mas isso não deve ser motivo de orgulho. Isso não deve ser motivo de nós nos acharmos pessoas especiais. O especial é Deus. Deus fez tudo isso para o louvor da glória dele, não para que nós nos achemos pessoas especiais. Não para que nós nos achemos pessoas impressionantes, cheias de habilidades, cheias de dons. Muito pelo contrário. Quando Paulo fala com os coríntios, ele diz que Deus escolheu aquilo que era mais desprezível no mundo, a fim de humilhar aqueles que têm algum motivo humano para se orgulhar. Então a primeira decorrência da nossa grande salvação é viver com toda a humildade. Um crente orgulhoso é uma contradição de termos. Isso é tão triste, não é, irmãos? Porque tantas vezes nós somos orgulhosos. Tantas vezes nós desprezamos os nossos irmãos. Tantas vezes nós não damos atenção àquilo que outras pessoas estão falando porque nós as julgamos menos sábias do que nós. Tantas vezes nós nem prestamos atenção, nem gastamos o nosso tempo com gente que a gente despreza.
Isso não é cristianismo, irmãos. O cristianismo nos traz, em primeiro lugar, essa obrigação de viver com toda a humildade. A segunda obrigação que Paulo diz é com toda a mansidão, refletindo o nosso Salvador, não é? Que era manso e humilde de coração, e nós devemos tomar sobre nós o jugo dele. Nós devemos imitar o nosso Senhor. É difícil você encontrar uma pessoa humilde, verdadeiramente humilde, que fique explodindo de raiva por aí. Porque o que nos faz ter raiva é muitas vezes o desprezo dos outros. É muitas vezes nós nos considerarmos superiores, acharmos que algo aconteceu que nós não merecíamos, não está à nossa altura. Paulo então nos chama para viver uma vida diferente, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a calma. Próxima coisa ele diz, com longanimidade. Eu amo essa palavra. Longanimidade. Uma das coisas que eu gosto dessa palavra é que quando eu falo ela assim, bem devagar, tem gente que já se irrita. E é uma boa maneira de você descobrir que você não é longânimo. Se você fica irritado até por falar longanimidade dessa maneira, você não é longânimo. Ou seja, humildade, mansidão, paciência. Ter um ânimo longo, um pavio comprido. Você não fica explodindo por aí, você não sai por aí dando piti, você não sai por aí todo nervosinho, você não sai por aí todo amargurado, porque a longanimidade, o contrário dela tem duas vertentes, não é? Uma é a ira explosiva, a outra é a amargura, é a ira guardada no coração. O crente não pode ter essas coisas. A nossa grande salvação nos chama a viver de maneira diferente. Próxima característica, suportando uns aos outros em amor. Você já deve ter ouvido aquela interpretação que diz, nós crentes temos que ser suporte uns para os outros. Isso não é verdade. A palavra grega, traduzida aqui por suportando, não tem essa acepção que a palavra suporte em português tem, de você ser suporte para alguém. Ela só tinha acepção realmente de aguentar pacientemente alguém que é difícil. E verdade seja dita, todo mundo é difícil em algum momento. Eu sou difícil em algum momento, às vezes é difícil conviver comigo, às vezes é difícil conviver com outras pessoas. Todos nós temos os nossos momentos difíceis. E é preciso, para que a igreja tenha unidade, é preciso que a gente aprenda a se suportar em amor, suportando uns aos outros em amor. Essa é a decorrência da nossa salvação. A próxima, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu acredito que Paulo deixou essa última por último, porque ela é o resultado das atitudes anteriores. Se você, como crente, viver de maneira humilde, mansa, longânima, suportando os seus irmãos, dessa forma você vai estar fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é necessário que a gente faça isso, porque, como Paulo diz, há somente um corpo. O corpo de Cristo é um só. Apesar da gente ter diversas placas, diversas denominações, diversas divergências em alguns aspectos, nós nunca podemos esquecer que o corpo de Cristo é um só. Nós cremos na catolicidade da igreja. Paulo diz também que o Espírito é um só. Não existe um Espírito Santo da vertente da tradição tal e o outro Espírito Santo da outra tradição. Nós compartilhamos como crentes um mesmo Espírito Santo. A família Y e a família X compartilham o mesmo Espírito Santo. O líder tal e o líder Y compartilham o mesmo Espírito Santo. Há somente, Paulo continua, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Nós vamos todos para o mesmo céu. Usufruiremos todos dos mesmos novos céus e nova terra, onde todas as nossas lágrimas, onde as lágrimas de todos nós serão enxugadas. Nós não temos promessas distintas, são as mesmas promessas, as mesmas esperanças. Um só Senhor, um só Cristo é o nosso Salvador. Uma só fé, um só batismo. Ainda que ele tenha formatos diferentes, é um e o mesmo batismo.
esse símbolo maravilhoso dessa graça invisível que aponta para o nosso arrependimento, transformação de vida e união com Cristo. É um só batismo. É um só Deus e Pai de todos. Veja como Paulo foi trinitário aqui, não é? Entre os vários, um isso, um aquilo, ele falou um Cristo, um Espírito, um Deus Pai. É o mesmo Deus Pai que age em todos, sobre todos, por meio de todos e está em todos. Como então nós podemos viver não de maneira unida na igreja? Como nós podemos ter brigas, facções, partidos, panelinhas? Deus não se agrada disso. Primeira decorrência da salvação, da grande salvação dos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, é que nós vamos viver de maneira unida. E para que a gente conquiste isso, nós temos que ser humildes, mansos, longânimos e temos que suportar uns aos outros em amor. Se praticarmos isso na igreja, com os nossos irmãos, dentro de casa, com os nossos parentes cristãos, se verdadeiramente praticarmos isso, vamos viver em unidade e isso trará glória para o Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe.